Bem-vindos ao primeiro episódio do canal Luterapia. Eu sou a Luciana Zafran, terapeuta, especialista em conexões humanas. Recebo aqui o Thiago Moro, meu amigo e parceiro. Vamos simplificar pra ti, pra já criar uma intimidade com quem tá aí assistindo a gente já se chama assim mesmo. Eu sou a Lu, ele é o Ti. Sim. E aqui é o Café com Pontapé. Ixi, vai ter tanto pontapé nesses vídeos. Pra você que tá chegando agora, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as informações de quando a gente posta vídeo novo. Curte, compartilha, manda pros amigos. Ela acertou, Brasil! Gente, ela tá entrando pra esse mundo de internet, foi difícil. Inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Ela treinou, Muita gente, informação. 387 vezes e ela acertou de primeira. Muita informação. É muita informação por quê? Porque a gente está trazendo você para esse canal para você se informar a respeito da tua vida relacional, da tua vida afetiva, da tua vida profissional. E você não vai dar beijinho na ferida, não, né? Não. Porque aqui é o seguinte, gente. Quem chegou aqui é porque tá a fim de aprender sobre si mesmo, é porque quer crescer, quer evoluir como ser humano e esse é o lugar para isso. Arrasou! E vamos hoje pro E primeiro tema. vamos começar o hein? primeiro tema hoje. A gente vai falar qual é a relação entre autoconhecimento e relacionamentos. O que esses assuntos têm em comum? Você sabe? Você sabe? Eu não sei. Você sabe? Eu sei e vou falar pra vocês agora. Que bom. Acompanha aí, gente. E rola, bebê! Nosso primeiro papo hoje vai ser sobre autoconhecimento e relacionamento. O que esses assuntos têm a ver um com o outro? Você sabe, Ti? Você faz ideia? Um pouquinho, né? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho qual é a relação de autoconhecimento com relacionamento e por que isso é tão importante pra gente antes da gente se meter nas relacionamento, roubadas. Nas nossas famosas roubadas. E eu sou mestre disso, porque você sabe, amigo, a gente compartilha que a gente tá em roubada e as coisas que eu mais compartilho são as minhas roubadas de relacionamento. Então, e para evitar esse tipo de roubada, o que é importante a gente saber sobre a gente mesmo antes da gente se enfiar num relacionamento? Primeiro, é importante falar aqui que relacionamento, gente, é uma coisa que faz a gente, ou que é, pelo menos, pra gente crescer. Relacionamentos são ferramentas pra gente crescer, pra gente amadurecer, pra gente se desenvolver, agregam, né? Pra trazer luz pro mundo. Então pensa aí, teu relacionamento tá trazendo luz pro mundo? Ou tá trazendo Ou mais tá trazendo escuridão, né? né? Então, quando a gente começa a olhar para as nossas vidas e para os nossos relacionamentos, a gente vai entendendo as conexões do autoconhecimento com o relacionamento. Quanto mais a gente sabe quem a gente é, quanto mais a gente sabe quais são as nossas verdades, quais são as nossas crenças, mais fácil fica pra gente se relacionar com alguém que tenha mais afinidades com a gente do que diferenças. Sabe aquele ditado que fala que os opostos se atraem? Uhum. Gente, para relacionamento isso é furada, roubada. Funciona na lei da física, mas não funciona nas leis relacionais. Nas leis relacionais, quanto mais igualzinho, melhor. Mais chance de o match, a combinação perfeita. É a combinação perfeita. Existe isso de combinação perfeita, Lu? Não. Porque todo mundo fica procurando a pessoa perfeita, Isso, mas não existe. vê mais os defeitos. E todo mundo se mostra ser uma pessoa ou vende algo que não é no começo. Então, o que E depois acontece... frustra. Exato, o que acontece, Tia, é justamente isso. A gente, quando a gente cresceu numa sociedade que vendeu pra gente que relacionamentos são aqueles de príncipes e princesas com finais felizes, né? Que basta você encontrar o ou a pessoa, né? Que você vai ser feliz pra sempre. Mas Então, adivinha? não é bem Não por aí, funciona né? assim, né? Não existe receita. Né? Não existe receita, mas existe amadurecimento, né? Esse pensamento de que o outro existe para me fazer feliz, ou que o outro existe para me complementar, ou de que nós vamos viver felizes para sempre, é um pensamento infantilizado.
Então, quando a gente pensa, quando a gente tem um pensamento infantilizado, o que acontece? Todas as nossas ações vão ser dirigidas por esse pensamento infantil. Então, muito provavelmente, eu vou arrumar tretinha com meu parceiro por qualquer coisa. Entendeu? Porque eu vou me posicionar como se eu tivesse 5 anos de idade. Principalmente em momentos de pandemia, de quarentena, dentro de casa, trancado o tempo inteiro junto, né? Isso. Porque aí aflora muito mais. Muito mais. E se você estiver vendo esse vídeo daqui 100 anos e não souber o que é pandemia, volta lá 100 anos atrás e procura saber a história desse vírus que pegou o mundo inteiro. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso assunto. Porque é o que está acontecendo nesse momento. Nesse momento a gente está vivendo trancafiado. Então você imagina você viver num relacionamento que desperta a tua sombra ao invés de evidenciar a tua luz, né? Num momento fechado, em confinamento, que você não pode sair de casa, que você não pode trazer movimentos de barulho, né, de ruído para sua vida pessoal, e você tá com aquela pessoa que você escolheu, que você casou, que você tá morando junto, mas que talvez não seja a pessoa com o melhor match para você. Mas ela já dá sinais disso desde o começo, Desde né? sempre, gente. A gente precisa entender que os sinais são claros. Quando a gente é verdadeiro, aí é que tá o negócio. A gente se mascara quando a gente tá... Você sabe disso, que você também faz, que eu sei. Quando a gente está se relacionando, no comecinho de relacionamento, gente, a gente põe uma máscara pra agradar o outro. A gente não mostra quem a gente é. Né? Isso. Você fala que o carro não tem defeito nenhum, que o motor você lava perfeito, bonitinho, tá incrível, né? tá? Deixa tudo bonitinho, arrumadinho, cheiroso e acha que aquilo vai ser produtivo para sua venda do carro. Mas em relacionamento, gente, quanto mais rasgado e verdadeiro você for, melhor pro resultado final. E aí você vai buscar no teu parceiro a verdade também, porque ele também está usando uma máscara. Então, como é que a gente tira, como é que a gente revela o outro? É difícil. Não é, Ti? A gente fica atento, a gente observa. Porque a verdade, gente, a verdade é que a verdade sempre prevalece. Quando a pessoa tá, por exemplo, apaixonada, tá gostando, tá conhecendo alguém, e ela sempre vai ficar com outros olhos, o olho de apaixonado, né? Sim, fica com os olhos de apaixonado, mas, no entanto, presta atenção, a gente vai estar olhando para o outro com o olhinho de apaixonado, só que todo o universo, o cenário com que essa pessoa vive, diz muito sobre ela. Entrega também. Então, pensa lá. Você vê que essa pessoa tem um monte de amigos, que bebe, que tem um perfil mais assim social e tal. Será que essa pessoa vai abandonar ou vai diminuir essa vida social porque ela está num relacionamento? Se você espera isso do teu parceiro, você já começa muito mal, entende? Porque isso significa fazer com que o parceiro abdique da vida, abra mão daquilo que ele goste, para vivenciar uma vida que você projetou, né? Então, quais são as chances disso dar certo? Baixa. Muito pequenas. Mas as diferenças também elas se encaixam e mesclam. Então, em algum momento pode ser que esse cara, vou falar um relacionamento aqui de homem e mulher, mas pode ser para qualquer gênero, né? Mas só pra gente exemplificar. Então lá o cara, pra ficar com a menina, ele abre mão de sair com os amigos e tal. Uhum. Por um tempo, ele consegue abrir mão disso. Mas e se isso for a verdade dele? É o que ele gosta. O que ele gosta. Então, em algum momento, ele vai retomar isso. E aí vai ter um problema. Essa menina vai se sentir em algum momento traída porque ele foi sair com os amigos, ele foi beber com os amigos, ele foi ser quem ele é. Então ele foi expressar a verdade dele. E ela criou um universo relacional que não é real, não é concreto, entende? E às vezes quando tava se conhecendo, ele chegava pra ela e falava: não, eu não gosto de sair, eu já nem saio. Eu só saio porque eu tô solteiro. Quando eu tô solteiro eu saio, quando eu tô namorando eu não saio. Mas aí começa a aflorar isso de novo. Porque se isso fizer parte de quem ele é, isso vai aparecer mais dia, menos dia. Então, quando a gente está no comecinho do relacionamento, é legal que a gente se apresente como a gente é. E se a pessoa não gostar também, já é um problema dela, então, né?
as pessoas não têm que ser iguais no sentido de serem iguais em tudo. A gente pode não, e deve ter, porque ninguém é igual a ninguém. A gente tem as nossas diferenças, ninguém vai ser igual. A questão é, quanto mais proximidade da forma de pensar, do pensamento, inclusive para o futuro, sabe? Tipo, de repente você está com alguém que não enxerga o casamento, por exemplo, como algo viável, positivo, né? E você, por outro lado, acha que o casamento é uma coisa viável, positiva e que é importante para você, né? Tá na tua crença, nos teus valores. Aí você começa a se relacionar com alguém assim, em algum momento vai dar ruim. Vai dar ruim. Existe inclusive agora um novo aplicativo que é parecido com esses Tinder para relacionamento, em que você preenche um formulário com tudo que você gosta e o que você não gosta. Você gosta que a outra pessoa fume, que ela beba, que ela saia, que viaje, se não viaja, se quer ter filho, se não quer. Olá. Tudo. Porque aí acontece isso também, né? A pessoa fala assim, mas meu sonho é ter 3 filhos. Aí eu falo, pois não quero ter filho. Pois é. Que não é errado. Não, e não é. O que tem se tornado mais acontece, comum. mas o que acontece nesses casos, é que assim, uma das pessoas acaba cedendo à vontade do outro, para fazer, e isso vai ter um custo lá na frente. A gente não... O negócio é o seguinte, em algum momento a gente vai pagar essa conta. Ela chega, né? Ela vai chegar. Então, quanto mais a gente tiver certeza de quem a gente é, e aí você pode até me perguntar se a gente em algum momento da vida muda. A gente muda o tempo todo, né? Mas determinadas crenças são muito estruturadas dentro da gente. E essas são mais difíceis de serem modificadas. Então, se eu tenho na minha estrutura, por exemplo, uma fonte de família que me diz sobre filhos, sobre essa estrutura mais concreta de família mesmo, se eu tô com alguém que não quer ter filhos, essa conta vai vir, porque isso vai me incomodar e eu vou descontar isso no relacionamento de uma outra maneira. Em algum momento. Né? E é por isso que eu recebo no consultório, como terapeuta de casal, os casais vêm até mim com uma queixa, sei lá, a gente briga por causa da minha mãe, sei lá, que ela se mete muito na minha vida. E acontece, gente. Esse é só o sintoma, mas quando a gente vai olhar mais para profundidade ali, para as raízes do que tá do problema, o que está acontecendo, você vai descobrir que tem ali poucas afinidades de raiz, de crença. E essas poucas afinidades foram sendo disfarçadas, eu cedo um pouquinho aqui, eu cedo um pouquinho lá, até a hora que eu já não aguento mais ceder. E aí quem tomou a frente no relacionamento foi a sogra. E aí ela que tá parando as arestas. Isso, né? aí ela vira como um sintoma, a gente chama como sintoma, né? Que é o que traz a pessoa pro... porque ela também tá vendo que não tá acontecendo nada, né? O filho tá ficando pra trás do que ele queria. Ou do que queria não, do que a família sempre impôs que era certo, né? Sim, então essas coisas que em algum momento... Quem tem que pôr o ponto final nessa questão? O filho ou a nora? Eu acho que essa é uma questão interessante. Existe uma hierarquia. A gente, quando vive numa família, que a gente chama de família de origem, que é a minha família, meus pais, meus irmãos, né? E vamos imaginar que nós dois estamos num relacionamento, você tem os teus pais, os teus irmãos, enfim. Essa é a nossa família de origem. Quando a gente resolve ficar junto, a gente está criando uma nova família. Então a família de origem já era. A sustentação e todo o nosso pensamento tem que ser voltado para essa nova família, para a construção dessa nova família. Então você imagine quanta autonomia a gente precisa ter para se desprender da nossa família de origem, para criar uma própria... cordãozinho umbilical. Isso. E a gente só faz isso, Ti, com muito autoconhecimento. É difícil. Eu diria que faz parte do nosso crescimento. O processo, muitas vezes, fica mais difícil, porque a gente traz
algumas heranças culturais que dizem o seguinte, que você não pode abandonar a sua família de origem, né? Como se a gente fosse... Um monstro. Monstro se você largou a família, esqueceu. Coisa horrível, né? E nunca mais fosse se relacionar com essas pessoas, nem nada disso. E não é uma verdade. Mas para que você construa a tua família, você precisa sim abrir mão da tua família de origem. Senão você fica com o pé em cada canoa. E aí a gente pode fazer, né, uma ideia ali. Se eu tô com o pé em cada canoa no rio, provavelmente as chances de eu me afogar são bem grandes. Ou você foca em um ou você vai pro outro. Exato. Então, no processo de autoconhecimento, a gente vai se possibilitando crescer como indivíduo e ir se separando da família, antes, inclusive, de estar num relacionamento. Se desprendendo aos poucos, né? Porque o processo de autoconhecimento, ele vai trazendo a nossa essência como indivíduo. E aí já não é mais parte daquele grupo familiar. Você já vai se constituindo como um indivíduo. E à medida que você se fortalece como um indivíduo, você vai se distanciando de uma forma positiva, de uma forma saudável da tua família de origem, para daí você tá pronto para um relacionamento. E também não ficar levando as informações das coisas que acontecem aqui para lá. Sim. Porque por isso que começa a sogra se intrometer, sim, então, todo mundo se meter. É porque aí quando isso acontece, é porque não há uma delimitação, né? Não existe fronteiras claras. Você pode vir até aqui, né? Daqui para cá você já não pode mais. Mas eu só conseguiria estabelecer uma fronteira, por exemplo, com a tua família de origem, se a gente estivesse num relacionamento, se eu tivesse feito isso primeiro com a minha família. Então eu preciso, como indivíduo, me desprender da minha família de origem, e eu faço isso através do processo de autoconhecimento, me tornando um indivíduo, sabendo quem eu sou, e aí você faz ao mesmo tempo o teu processo de se tornar um indivíduo, se afastando da tua família de origem, para que daí a gente possa juntos construir uma outra família, entende? Só que o que acontece normalmente? Né? O que acontece normalmente? Prática. Na prática é o seguinte, é tudo embolado. A gente não se desconstrói da família, a gente carrega a família para dentro do relacionamento e fica aquela zona. E aí fica aquela lá, você precisa falar com a sua mãe, porque sua mãe você não entende, não sei lá. Ah, mas a minha mãe não entende. E aí fica aquele lado, né? A pessoa fica no meio dos dois, né? E não consegue se posicionar, porque de fato isso está confuso dentro dela. Então fica difícil você se posicionar com relação à tua família de origem, à tua família atual, se você ainda não amadureceu isso dentro de você. Por isso que o autoconhecimento é fundamental para os relacionamentos. Eu diria que você, assim, ousaria dizer, né, que deveria ser um pré-requisito pro relacionamento. Fez terapia? Você sabe quem você é? Então tá bom, tá pronto para se relacionar. E quando a pessoa fala que faz terapia, minha psicóloga, minha terapeuta, a pessoa já assusta, né? Ela já fala, é doido, a pessoa não é muito normal. Então, esse também é um dos paradigmas que a gente enfrenta, né, quanto à saúde mental. Isso está mudando, graças a Deus, isso precisa mudar. A gente precisa entender que saúde mental é o que nos fortalece. Então, quanto mais saúde mental eu tiver, quanto mais equilíbrio eu tenho, eu sou uma pessoa melhor em todos os sentidos. Sim. Né? Isso está sendo mudado, né? Eu acho que a gente já nos últimos, 20 anos, já viu uma grande transformação. Pouquíssimo tempo atrás, quando se falava, eu preciso de um psicólogo, é porque o caso já estava no ápice, né? Sim. Ainda As pessoas chegam ainda, né, quando a água já está batendo no bumbum. Pode falar bumbum aqui? Pode. Se não puder, ele vai fazer pi. Então, quando a água já está batendo... Ela teve até classe para falar, eu nunca tenho essa classe, não, eu já ia usar outros termos. Então, a gente vai vendo que as pessoas sempre procuram quando já é a gota d'água. E a minha recomendação é que não faça isso. Não espere chegar no insuportável, no nível do insuportável, para você procurar ajuda. Quanto mais rápido você puder entender, né, que terapia não é sobre doenças, é sobre você, é sobre o seu equilíbrio, é sobre entender o teu funcionamento, é sobre quem você é.
Se você tem isso muito claro, você pode procurar terapia a qualquer momento. Fica fácil de você entrar nesse processo de procurar. Pra não esperar virar um bololô, né? Isso, porque senão aí depois é mais difícil. Porque vamos imaginar que se instalou uma doença, né? Uma doença psíquica, aí você tem uma série de outras coisas para trabalhar além do processo terapêutico. Às vezes a gente precisa de uma medicação, às vezes a gente precisa de uma terapia alternativa, de um floral, de uma reflexoterapia, de outras alternativas aí, sei lá. E com o problema a pessoa também cria outros hábitos que depois ficam se torna difícil de reverter, fica mais complicado. Né? Porque vai se solidificando, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender, que saúde mental, ela não é estática, então eu não comecei a ter um problema de ontem para hoje, eu comecei a ter um problema que já vem de algum tempo, só que eu só me dei conta de que aquilo é ruim para mim porque me causou algum prejuízo. Então, sei lá, eu explodi no trabalho, então eu percebo que tem alguma coisa errada comigo. Mas isso já está acontecendo com você. A explosão ela não acontece do nada, né? Assim como nos relacionamentos. Uma briga não acontece do nada. Ela vai sendo alimentada devagarzinho por algumas outras questões. A gente vai falar dessas questões no próximo vídeo, vocês vão acompanhar aí com a gente. Com medo. Pois é. A gente vai alimentando essas questões e aí a coisa explode. Então, quando ela explode, já é o sintoma, mas a gente precisa olhar para trás e entender que as coisas começam muito antes do que o sintoma em si. Antes de ter a válvulazinha de escape que explode tudo, né? Melhor ver isso antes. Exatamente. Então, você que está aí assistindo a gente, para e pensa. Como é que tá a tua vida relacional hoje? Tá legal? Precisa de ajuste? Você precisa pensar um pouquinho sobre quem você é? Você tá sem forma nesse relacionamento? Porque a gente fica sem forma. Como assim, sem forma? Porque se eu entrar num relacionamento agora, minha forma na quarentena tá sendo nada. Não é esta forma. É outra forma. É esta forma. Porque a gente quer tanto agradar o outro que a gente se perde de quem a gente é, né? Então, se a gente já constrói um relacionamento mascarado, só um relacionamento para o outro, eu deixo de ser quem eu sou. E eu acabo perdendo essa forma. Isso, você perde a essência. Você não perde a essência, a gente nunca perde a essência, mas ela fica tão pequenininha que ela passa despercebida. Né? E aí isso causa muito dor e sofrimento. Né? Não viver quem a gente é, não ser quem a gente é, causa muito sofrimento. Então, por isso que a gente está aqui nesse vídeo falando sobre isso, que é justamente para você que está aí tomar consciência, se observar, pensar quem é você no teu relacionamento hoje e entender se isso que você é hoje é bom para você. É isso. Nossa, mas você precisa falar mais pra frente sobre isso, viu, Lu? Vamos falar. Porque é difícil na hora de pôr em prática, a pessoa vai ter que assistir esse vídeo 15 vezes. Não tem problema. E se você tiver alguma pergunta, ficar com alguma dúvida sobre o que a gente está conversando aqui, deixa nos comentários aí embaixo que a gente vai adorar ouvir você. Aqui no vídeo em algum lugar, as redes sociais da Lu, isso aí. Telefone, contato. E aí a gente vai conversar mais sobre isso. É isso aí. E esperem o próximo vídeo que tem conteúdo sensacional para vocês aí. Já tô ansioso. Até o próximo.